Audiolivro Desencantada, entregando-se aos segredos do amor. Um livro da série Perdida, da autora Karina Risse, publicado pela editora Verus. Capítulo 45. Dando uma última picotada antes de abaixar a tesoura, a senhora Edith a pousou sobre o aparador, espanando os fios dourados em meus ombros. Fiz o que estava ao meu alcance, minha querida, comentou a camareira, de Miranda, suspirando em desalento ao fitar minhas curtas madeixas. Sentada diante do espelho, virei a cabeça de um lado para o outro, analisando o novo corte de cabelo. Ela havia aparado a parte da frente e acertado o estrago que eu causara na parte de trás, deixando-o mais harmonioso. Meus cachos ainda não se animavam em retornar, mas gostei do resultado. O novo penteado deixou a cor mais bonita, com tons baunilha, ouro e mel. A franja cheia, pouco acima dos olhos, ressaltou as maçãs do rosto, disfarçando um pouco minha palidez e as olheiras profundas. Eu gostei muito, senhora Edith. Obrigada. Agradeci com sinceridade. Ela fez um aceno de cabeça enquanto eu apanhava a pilha de cartas no caminho do aparador e estendia a ela. Poderia pedir ao senhor Romeu que as envie, por gentileza? Mas é claro, senhorita. Eu tinha que dar notícias a Nájila e a tia Doroteia e a Elisa, Teodora, Sofia e tantos amigos que passaram boa parte da madrugada insone com a pena em punho. Para ser sincera, disse Suelen, se levantando da cama e parando atrás de mim para terminar sua toilette assim que a camareira nos deixou sozinhas. Também acho que você ficou linda, com um ar sofisticado e misterioso. Uma francesa. Talvez eu também devesse cortar o cabelo. Deu leves batidinhas no pescoço com a almofada de talco. Acabei rindo. Suelen era surpreendente. Desde a conversa que tivemos naquela manhã, quando eu lhe contara sobre minha verdadeira origem, o caráter de Dmitri e sua prisão, ela não havia derramado uma única lágrima. Eu esperava tormenta e sofrimento, e em vez disso encontrei preocupação e exultação com meu retorno. Sabe, Valentina, andei pensando. Eu deveria ter desconfiado antes de que Dmitri não valia a água benta que o padre usou em seu batizado, confessou ela, conferindo no espelho se o decote estava no lugar. Tudo o que ele fazia era falar sobre o meu dote e perguntar quando eu o receberia. Pensei que estivesse apaixonada por ele. Como poderia, se na tarde em que eu beijei só senti gosto de cebola? Fez uma careta. Eu levei o noivado adiante porque estava de coração partido, Tina. Pensei que, se me casasse, se tivesse alguma coisa para ocupar a mente, a dor de perder você sumiria em algum tempo. Eu me virei na banqueta para encará-la mortificada. Lamento tanto, Suelen. Tão mais do que posso dizer. Eu tentei encontrá-la, mas você estava com Dmitri. Eu sei, interrompeu, apertando meu ombro. E estou aliviada que não tenha conseguido falar comigo. Só Deus sabe o que aquele monstro poderia ter feito se descobrisse que você ainda estava viva. E isso me serviu de lição. De agora em diante, só aceitarei um pretendente se o beijo dele me fizer flutuar, como os beijos do seu capitão fazem com você. Gemi, sacudindo a cabeça. Não queria pensar nos beijos de Leon, em tudo que eu havia perdido. Suelen, me diga que não está pensando em beijar todos os seus pretendentes. Só os mais interessantes. E me deu uma piscadela antes de ir apanhar o chapéu sobre a cama. Eu a analisei com atenção, do vestido amarelo florido ao penteado meio solto que a deixava tão encantadora. Você vai sair? Vou até a igreja. Fiz uma promessa de que rezaria uma novena se um dia você voltasse. Quer ir comigo? Depois vou fazer uma visita à Nájila.
Ajustou o chapéu em seu penteado, fazendo o laço no queixo. Aposto que ela está desesperada por notícias. Balancei a cabeça. Eu adoraria, mas acho melhor não. Eu imaginei. Você passou por muita coisa. É melhor que fique e descanse. Podemos ir juntas amanhã, soprando um beijo. Ela deixou o quarto em uma nuvem perfumada de flor de laranjeira. Mas eu também não podia acompanhá-la no dia seguinte. O fim do noivado de Suelen não mancharia sua reputação, já que ela não tinha culpa da falta de caráter de Dmitri. Porém, tampouco seria visto com bons olhos se ela aparecesse comigo, a jovem que fora flagrada pelo delegado em roupas de dormir no quarto do ex-noivo, que andara fingindo ser um criado e quase fora assassinada pelo meio-irmão. Ah, isso aniquilaria seu bom nome antes que Suelen pudesse piscar as pestanas. As fofocas já deviam ter começado. Eu não podia mais acompanhar minha prima a nenhum lugar respeitável, ou visitar Nájila, por isso lhe escrevera mais cedo. Soltei um suspiro e me voltei para a figura no espelho, sem me apressar em concluir a toilette. Não sabia o que esperar daquele dia, porém sentia uma necessidade inquietante de sair correndo em direção à rua principal e bater na porta da casa número 7. Mas não podia. Leon deixara claro que me ajudaria e então sairia da minha vida. Como eu poderia continuar a lhe impor minha presença? Além disso, eu tinha que aprender a viver sem ele. Podia começar a treinar a partir daquele dia. Não? Com a visão embaçada, escolhi um dos meus antigos vestidos, um branco com florzinhas em diversos tons de cor-de-rosa. E foi tão bom senti-lo na pele, mesmo que tenha ficado um pouco mais largo que de costume. De todas as mudanças, ao menos alguma coisa da minha antiga vida resistia. Eu pretendia ir até o escritório do meu pai averiguar como ele estava, mas ao passar pela sala de jantar, através da porta envidraçada, eu o avistei sentado no banco do jardim, admirando um beija-flor pairar sobre as rosas ainda em botão. Ele abriu um sorriso que aprofundou os vincos ao redor dos olhos cansados, ao notar que eu o observava. Resolvi me juntar a ele. Você parece ter 2 anos de novo, com esse corte de cabelo, comentou, assim que meus pés tocaram o gramado. Suelen acha que pareço uma francesa. Sua mãe teria gostado de ouvir isso. Seus ombros se sacudiram com uma gargalhada. Eu não me recordava de quando aquilo tinha acontecido pela última vez. Sentando-me ao seu lado, analisei mais atentamente a pele sob o queixo mais frouxa, os cabelos mais grisalhos, os olhos mais cansados. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Sua mãe amava rosas, falou depois de um tempo, voltando a observar o pássaro azul e verde. Eu me lembro. Foi uma das primeiras coisas que ela me disse logo que nos conhecemos, que as rosas a alegravam. Mandei plantar roseiras em toda a propriedade antes de nos casarmos. Aquilo me surpreendeu. Você amou? Minha pergunta adquiriu um tom de afirmação. Ele suspirou, contemplando o céu. Com todo o meu coração, Valentina. Ainda amo. Sinto falta de Adelaide. Por mais que me esforce para esquecer, não há um único dia em que eu não pense nela. Ela foi o grande amor da minha vida. Mas me calei. Não sabia se queria mergulhar ainda mais fundo naquele assunto. No entanto, meu pai parecia ansioso para me contar. Por isso apenas ouvi tudo em um espanto mudo. A vida aconteceu, Valentina. Adelaide era uma mulher extraordinária, obstinada, assim como você. Nós nos apaixonamos quase imediatamente quando nos conhecemos.
Casei com ela sabendo que formaríamos uma família. Mas não foi assim que ocorreu. Ela não conseguiu conceber e, em sua frustração, começou a me culpar por isso. Eu me sentia envergonhado. Desviou os olhos para as mãos roliças, as bochechas em brasa. As minhas não deveriam estar diferentes. É função de todo homem garantir um herdeiro, e eu não parecia capaz de ter um. Então veio a bebida e, bem, acabei buscando consolo fora de casa. Pigarreou. Isso só piorou a situação com sua mãe, é claro. Eu via o amor dela morrer um pouco a cada dia, sem conseguir fazer nada para mudar isso. Quando me envolvi com Catarina, estava de coração partido. Sua mãe e eu tínhamos brigado de novo. Catarina tinha perdido o marido fazia pouco tempo. Ela era uma mulher muito compreensiva e amável. Sorriu de leve, o bigode prateado se alargando. Você não a reconheceria. Era muito bonita também. Você tem muito dela. Não gostei desta última parte. Se apaixonou por ela? Eu quis saber. Sim, ele se virou no assento, ficando de frente para mim. Não pense que foi fruto de um mau passo. Você é o resultado da paixão entre duas pessoas infelizes que encontraram conforto uma na outra. Bem, aquilo não melhorava muita coisa, mas ao menos era melhor que pensar que eu era o resultado de uma escapada conjugal qualquer. Então, veio você. Ele prosseguiu. Quando Catarina me contou o que pretendia, eu perdi a cabeça. Arrisquei meu casamento para não perder você. Esfreguei as mãos suadas na saia do vestido, mas não consegui encontrar minha voz. Eu nunca vi como um erro, filha. Ele tocou meu ombro. Você foi, e ainda é, a melhor coisa que jamais aconteceu. Não me arrependi um único dia da atitude que tomei, 24 anos atrás, mesmo tendo perdido o amor de Adelaide para sempre. Eu sei que ela também não se arrependeu. Você foi tudo para aquela mulher, Valentina. Foi o mundo dela. Nós dois a amamos demais desde seu primeiro suspiro, cada um à sua maneira. Eu não tinha me dado conta de quanto esperava ouvi-lo dizer que me amava, como aquilo era importante para mim. Pela primeira vez desde que havia descoberto minha verdadeira origem, eu entendia uma coisa: meu pai lutara por mim, arriscara tudo para ficar comigo. Sua reputação, seu casamento, seu amor e até seu nome para ficar perto de mim. Ele me quis e ainda me queria. E mamãe, apesar de uma momentânea crise de raiva, meu amor por ela continuava intacto. Como poderia ser diferente? Sua mentira ainda me doía, mas a ideia de que eu poderia ter crescido longe dela era impensável. E foi ali, admirando o rosto sofrido do meu pai, que compreendi a grandeza do que os dois haviam feito, abrindo mão de tudo por minha causa. Eu os amei ainda mais. Uma parte do peso que eu parecia carregar sobre o peito se foi, mas o nó na garganta me impediu de falar. Por isso, estendi o braço e apertei a mão que meu pai repousava em meu ombro. Ele retribuiu o gesto. Ficamos assim, de mãos dadas, perdidos em pensamentos e lembranças por um longo tempo, até que o papai resolveu falar outra vez. Conversei com o Sr. Goulart. Ele me garantiu que aquele que aquele canalha vai permanecer atrás das grades por muito tempo. É o que espero, papai. Romanov não pode simplesmente sair impune. Ele concordou, ainda contemplando as flores.
E creio que não deva ser nenhuma surpresa que eu esteja de partida para a vila. Miranda irá comigo. Vai testemunhar contra aquele maldito confeiteiro. Vou garantir que aquele sujeito pague pelo que fez Adelaide. Uma sombra dominou sua expressão. Ele vai se arrepender a cada segundo do resto de sua vida miserável. Isso eu garanto, Valentina. O senhor perdoou Miranda? Ele riu de leve, sem humor. Não posso perdoá-la. Tampouco posso abandoná-la. Catarina estava certa quando disse que ninguém parte dessa terra sem pagar pelos pecados que cometeu. Eu feri muito a sua mãe. E Miranda é meu algoz. Não sei direito o que esperava, mas fiquei contente por seus pensamentos terem tomado aquele rumo. Já bastava de tragédias e escândalos naquela família. Papai, papai, papai! Félix passou correndo pela porta. A Damílis contou que a Poiquinha teve filhotes. 6 ou 20. Você precisa ver. Saltitando, pegou a mão de papai e começou a puxá-lo do banco. Vem! Com um suave solavanco, meu pai trouxe o garotinho de cabelos negros e pele dourada para o meio das pernas, colocando a mão pálida sob seu queixo. Fitou-o com intensidade, como se eu visse pela primeira vez. Que? Tem meleca saindo do nariz? Perguntou Félix, botando a língua para fora. Não, papai murmurou. E então riu, as sombras desaparecendo de seu olhar gradativamente. Eu só estava pensando que a cada dia que passa, você fica mais parecido comigo, Félix. Meu irmãozinho expôs todos os dentinhos de leite. Eu sei. Mas você vem ou não? E por que não? Soltando uma lufada de ar, ele se levantou, dando a mão para meu irmão, que me observou por sobre o ombro. Vem, Tina, eles ainda não abilam os olhos. Estava quase concordando, mas o senhor Romeu saiu por uma das portas e parecia decidido a falar comigo. Mais tarde, Félix, prometo. Tá bem, vamos, papai. O menino começou a puxá-lo de novo. Posso escolher um deles? Ele dormir no meu quarto, que nem o Manteiga faz com a Tina? Temo que sua mãe vá desmaiar toda vez que entrar lá. Pensando bem, pode ser uma boa ideia, Félix. Enquanto o mordomo se aproximava, observei os dois descerem o terreno rumo ao chiqueiro. Eu desconfiei de que tinha compreendido o que papai dissera a respeito de Miranda ser seu algoz. Ele se via agora na mesma posição em que um dia colocara minha mãe. Conviver com a traição e criar o filho de outra pessoa. Se ele amasse Félix metade do que minha mãe me amou, tudo acabaria bem. Senhorita, Lady Catarina está aqui e deseja vê-la, anunciou o Sr. Romeu. O que eu respondo? Eu não ansiava por aquele encontro, porém sabia que era inevitável. Imaginei que aconteceria em outro momento, mas, ao que parecia, Lady Catarina não era muito paciente. Eu mesma respondo, Sr. Romeu, obrigada. Agradeci, já atravessando o gramado. Encontrei a dama alta e elegante em pé, diante do sofá da sala de visitas, parecendo tão nervosa quanto eu acabava de ficar ao vê-la. Lady Catarina, fiz um cumprimento. Pensei que não fosse me receber. E por que eu faria isso? Indiquei o sofá maior, ao mesmo tempo em que me acomodava no menor. Por que você deveria me odiar? Ela piscou rápido, tentando deter as lágrimas que fizeram seus olhos azuis reluzirem como as safiras em seu pescoço. Preferi meu nome e minha reputação à minha filha.
Sim, mas se não tivesse feito essa escolha, eu não teria ganhado a minha mãe. E eu sempre vou lhe agradecer por ter me dado a Adelaide. Ela foi a melhor mãe do mundo, mesmo que tenha cometido alguns erros. Assentindo, ela examinou as mãos enluvadas, o lábio inferior ligeiramente trêmulo, como acontecia com o meu quando eu tentava segurar o choro. Não falei isso para magoá-la, Lady Catarina, murmurei suavemente, mas não posso ser injusta com a minha mãe. Sei que não, querida, e fico contente que tenha tido uma vida feliz com ela. E de fato havia. Eu não sabia nada sobre aquela mulher, então a examinei com atenção, procurando em seus traços algo que remetesse aos meus. Mas não havia nada. Como está, Lady Catarina? Resolvi perguntar. Com relação a Dmitri? Ela suspirou, extenuada. Não sei onde errei com aquele menino. Ele teve tudo. Talvez tenha sido essa a razão. Abanou a mão no ar. Eu lhe dei tudo, exceto limites. Lamento muito pelo que ele fez, Valentina. Neste momento, desprezo meu filho como jamais pensei que fosse capaz de desprezar um ser humano. Mas isso não vai impedi-la de tentar ajudá-lo. Completei o que ela não disse. Ele é meu filho, suplicou, fitando as luvas rendadas. Eu entendo, e não a julgarei, mas deve saber que eu farei o oposto. Quero que Dmitri pague pelo que me fez. Lady Catarina abanou a cabeça. Ele pagará, minha querida. Não tenha dúvidas quanto a isso. Se ele for solto, nós dois voltaremos para a Rússia. Tenho uma família numerosa em Moscou, incluindo um grão-duque. Já escrevi a um primo com quem ainda mantenho relações. Faz algum tempo que Ivan está ansioso para que Dmitri se junte a ele no exército. Eu não conseguia pensar nisso sem empalidecer. Os soldados que cometem insubordinação são punidos com chicotadas. E Dmitri, do jeito que é, estremeceu. Bem, agora começo a pensar que pode ser benéfico para ele. Mas eu não vim para falar disso. Não? Ela negou com a cabeça, espalmando a mão sobre a barriga, como se revirasse. Eu queria lhe perguntar se me permitiria lhe escrever de vez em quando. Sei que sua mãe é Adelaide. Não estou aqui para ocupar o lugar dela. Eu apenas gostaria que me desse uma chance de me aproximar, mesmo que seja apenas por correspondência. Não precisa me escrever de volta, se não sentir à vontade. Apenas me deixe escrever para você. Em uma coisa ela estava certa. Minha mãe foi e continuaria sendo Adelaide Françoise Martin de Albuquerque. Nada mudaria isso, por mais que eu tentasse. Não conseguia encontrar dentro de mim nenhum sentimento novo por Lady Catarina, exceto uma tristeza profunda. Não é fácil assimilar uma rejeição, mesmo que ela tenha acontecido muitos anos antes. Entretanto, o que ela me pedia não era muito. Sim, eu gostaria de receber notícias suas, Lady Catarina. Apenas Catarina. E obrigada. Os olhos dela brilharam, úmidos, um sorriso lhe estampando o rosto. E naquele sorriso, porque eu sabia o que procurar, eu me reconheci. Foi estranho. Gostaria de um pouco de chá? Ofereci meia atordoada. Seria perfeito. Obrigada. Ela ficou por mais um quarto de hora e me fez algumas perguntas bobas, como meu chá favorito e meu livro preferido. Depois a acompanhei até a porta e a observei entrar na carruagem,
tendo a impressão de que aquela não seria a última vez que veria aquela dama. Bom, aqui termina o capítulo 45. Um beijo e até a próxima. Tchau!